Hoje eu quero repartir com vocês algumas coisas muito interessantes. Parece que tem coisas na Bíblia. Quero prestar atenção aqui em mim, pessoal. Olha só. Existem coisas na Bíblia que são fundamentais. Existem coisas no Evangelho que são fundamentais. São características que não podem faltar. Vou dar um exemplo para vocês, comparando. O que um bom filme tem que ter? Alguém tem uma ideia aqui? Um enredo? Thalita, para minha esposa, tem que ter explosão. Tem que ter bomba. Thalita gosta de filme de homem. Ela não é muito assim de filme romântico. Gosta alguns, mas ela gosta de ver ação. E tiro, e sangue jorrando na tela. Um troço louco. Tá, só eu falo aqui, tá, mãe? Obrigado. Então, assim, pessoal. Então tem gente que o que o filme tem que ter? Mas existem algumas coisas que o filme tem que ter para ser um filme. Tem coisas que ele não pode deixar de ter. Por exemplo, o filme ele tem que ter... Vou citar um filme de herói, que está sendo uma moda hoje em dia, agora filmes de herói. Todo herói tem que ter um drama. Já notaram isso? O Superman, o cara é ralado, o cara é desgraçadamente animal, mas tem a Kryptonita. Puxa vida, cara, que porcaria. Não, o Homem-Aranha. Homem-Aranha, que herói, é um herói pobre, pobretão, cara. Primeiro herói pobre, né, porque os heróis são tudo rico, né. Um herói pobre, ele bate foto do Homem-Aranha. O Peter Parker bate foto do Homem-Aranha. Mas aí tem aquele drama com a Mary Jane. Fica ou não fica com ela. Então, todo filme de herói, ele tem que ter o drama do herói. Toda novela tem que ter um vilão e tem que ter um mocinho. Existem características na vida que para fazer essas coisas, serem de fato essas coisas, não pode faltar. E eu ando notando, pessoal, que na igreja existem características que não pode faltar. Os crentes têm que saber de cor e salteado. Tem que dominar, tem que ser batido nessa tecla, tem que ser falado. E não tem sido falado. O que está acontecendo com a igreja do Brasil, pessoal? O culto no Novo Testamento é tudo em volta de Cristo. Cristo é o centro do culto. Hoje em dia, os cultos têm sido centrados no homem, o que foi falado aqui na quinta-feira. Então, eu quero falar para vocês, pode parecer tão bobo, o título da mensagem é Como as pessoas sabiam que Jesus viria? Jackson, por que tu não prega sobre os 4 passos para a vitória? Sobre os 7 passos para triunfar na vida? Porque Jesus nunca pregou um troço desse. Então aqui, eu quero chamar a atenção de vocês sobre a beleza do que nós vamos ouvir hoje, do que Deus vai ministrar ao nosso coração por intermédio da palavra dele, pessoal. Tá? Então, abra o coração para a palavra de Deus. Preste muita atenção. Na primeira mensagem, nós falamos acerca da divindade de Jesus. Jesus como Deus. Jesus é Deus. Na segunda, nós falamos de Jesus como homem, pessoal. Tá? Hoje, nós vamos falar sobre como que as pessoas lá da época de Jesus, como que elas sabiam que Jesus viria. Pessoal, eu ia fazer um enredo, eu ia fazer uma volta, eu ia fazer toda uma historinha bonita, mas eu não vou fazer. Eu vou direto ao ponto, tá? Eu vou pular, né? Quando eu era criança, pequena, lá em Barbacena, não, vou direto ao ponto. Como que elas sabiam, Márcio? Como que as pessoas sabiam, Ed, que Jesus viria? Simples. Elas leram a Bíblia. Jackson. Fez toda essa volta, fez tudo isso para... Elas leram a Bíblia do Antigo Testamento. Elas liam o Antigo Testamento, o povo de Israel lia o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, nas profecias, existem as profecias no Antigo Testamento, e 1/4 das profecias apontam para Jesus. Eu já vou chegar no que isso tem a ver com a tua vida, tá? Mas vem analisando comigo. 1/4 das profecias apontava para Cristo. E eles liam essas profecias. O centro da Bíblia é Jesus. Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês aqui. Não está passando.
Passa. Passa na mão aí para mim. 1. Jesus resumiu o propósito do seu ministério em cumprir a lei e os profetas. Leva para casa isso pensando nisso. O propósito de Cristo nesse mundo, o propósito de Jesus nessa terra foi cumprir a lei e os profetas. Foi ser resposta para tudo aquilo que os profetas falaram. Foi ser resposta, foi ser cumprimento para as profecias. 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos antes, dona Leia, tinha uns caras falando, olha, vai vir o Messias. Ele vai vir. Alguns anos antes de Jesus, Isaías, vocês vão ler em casa, e é fantástico. Isaías falou e os teólogos consideram Isaías como sendo o 5º evangelho. Da forma que Isaías falava de Jesus, parece que Isaías andou com Cristo. E ele não andou, porque foi muitos anos antes de Jesus. Então, Jesus resumiu o propósito do ministério dele em cumprir os profetas. Teve uma passagem muito interessante que Jesus discute com os religiosos lá, das muitas discussões. Eu quero dizer para vocês que Jesus discutia bastante. Tá? Essa ideia de um Jesus paz e amor, quietinho, que não. Jesus discutia pra caramba. E não sei se Jesus discutia. Chega em casa e abre Mateus 23. Vocês vão ver Jesus chamando os caras de filho do diabo. Por aí. Aí Jesus, um cara que usou muitas palavras duras, ele chega e ele começa a discutir, e os fariseus, não, nós somos da lei, porque os fariseus, os religiosos, eles se agarravam na lei, achando que o fato deles tentarem cumprir a lei, eles iam alcançar a salvação. Eles liam a Bíblia, pessoal, achando que eles eram um herói. Presta atenção aqui, ó. Muitas pessoas leem a Bíblia desse jeito hoje em dia. Elas leem a Bíblia achando que elas são o centro. Quando vocês lerem a Bíblia, vocês têm que entender que vocês e eu somos os vilões. Alguém aqui já viu o filme O Senhor dos Anéis? Não, quem viu? Ninguém viu, só eu vi. A mãe, Robson, mais ninguém viu. Thalita, não viu, Ed? Vamos ver esse filme então, cara. Não faz essa cara não. É bom pra caramba. Muito bom. Pessoal, tem uma hora no filme lá que os orcs estão sendo formados. E a gente olha aquilo e a gente pensa assim, poxa, esses são os inimigos. E a gente se coloca sempre no lugar de quem? Do Bilbo Bolseiro, né? Não, ele é bonzinho, ele está carregando o anel, é um cara... Não. Naquele filme ali, nós somos os orcs. Nós somos os maus. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai entender que a gente não tem como se justificar pela lei. Essa semana eu tive uma pequena discussão com um cara que acreditava que não pecava mais. Sério? A dona Léa está rindo. E eu falei com ele, e ele começou a criticar os negócios aqui da igreja, né? E eu disse, cara, eu não estou dizendo aqui que eu estou defendendo o pecado. O pecado é um lixo, o pecado é nojento, o pecado é o que pregou nosso Jesus na cruz, mas nós somos pecadores arrependidos. E ele defendia que não, o salvo não peca mais. Eu disse, cara, me diz uma coisa, tu não peca mais? Não. Árvore boa só dá bom fruto. Tá, mas João vai dizer que aquele que diz que não pecou, ele é mentiroso, ele faz Deus mentiroso. E a verdade não está nele. E ele ignorou essa passagem e disse, eu não peco. E daí eu comecei, a instigar ele, mas nem um pouquinho, nem um pensamentozinho, nem uma raivinha. Na hora que está no trânsito e tu fecha alguém. Aí ele disse, não, mas aí não é algo premeditado. Eu disse, é o campeão. Davi pedia perdão pelos pecados que ele nem sabia que era pecado. Pessoal, primeiro, nós somos pecadores. Grave na tua cabeça, tu é pecador, te analisa, olha pela Bíblia e você vai chegar a essa conclusão. Jesus está discutindo com esses caras e eles estão se apoiando na lei. Aí Jesus chega e diz o que para eles? Cara, vocês estão se apoiando na lei. Vocês examinam as escrituras porque vocês acham que vocês vão encontrar a vida eterna nela? Ok. Pois as escrituras que vocês estão analisando, examinando, testificam de mim. O Moisés falou de mim. As escrituras falaram de mim. Ou seja, esses caras na verdade não acreditavam no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento apontava para Cristo.
Vou tentar aqui, Lisier. Passou. Não, para cá. 2. Grave isso, durma pensando nisso. Jesus foi a mensagem decisiva e final de Deus. Alguém aqui já leu João 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Cara, por muitos anos, eu tenho 15 anos de crente, por muitos e muitos e muitos anos, Marcos, eu ficava, por que João usou verbo? Não é estranho? Vamos ser sinceros aqui, pessoal. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Poxa, que coisa estranha isso. Por que João vai dizer que Jesus é o Verbo, a palavra, e vai dizer que o Verbo, Jesus, é Deus? Pessoal, Jesus foi a mensagem decisiva e final de Deus. O povo tinha no Antigo Testamento a lei, eles tinham os profetas, mas eles nunca tinham visto um homem que cumprisse e vivesse exatamente tudo aquilo. Eles tinham a teoria, eles não tinham a prática. Outra coisa, quando nós lemos que Jesus é o Verbo, é a palavra de Deus, nós entendemos que não existe diferença entre Deus e a sua palavra. Isso aqui, pessoal, o que eu falei, isso aqui é muito profundo. Isso aqui tinha que ter as pessoas, todos vocês tinham que dar uma cambalhota, a começar pela Paula, com o Vitor na barriga. Tinha que subir em cima da cadeira, que nem o Tom Cruise lá na Oprah. Pessoal, vou falar de novo. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o Verbo, é a palavra de Deus para o mundo. Como assim? Quando eu analiso um homem, eu vejo que entre os homens existe distância, existe diferença do que ele fala e do que ele é. Todos nós estamos aqui. Todos nós. O ser humano, ele não analisa o homem 100% pelo que aquele homem fala. Mas Deus é diferente. Tudo o que Deus fala, Ele é. Outra coisa, não existe diferença entre Deus e a sua palavra. Jesus é a palavra de Deus ao mundo. Como assim? Quando nós lemos o Novo Testamento, tenha isso em mente, campeão, tenha isso em mente. O que Jesus falou é a palavra? É? Pare para pensar. O que Jesus falou é a palavra de Deus? Não só o que ele falou. O que ele fez é a palavra de Deus. O que ele é a palavra de Deus. Um exemplo. Jesus falou que é errado o adultério. Correto? Amém? Jesus disse que é pecado olhar para uma mulher com um pensamento impuro. Passou a mulher, bonitona, o Joãozinho olhou, pecou com o pensamento, deu, diante de Deus, acabou, pecou, adulterou. Perante Deus, os nossos pensamentos são como atitudes. Fica claro isso. Só que, como tratar um adúltero? Jesus não falou como tratar o adúltero. Jesus tratou a mulher adúltera. A palavra de Deus não é somente que é pecado o adultério, que a gente sabe que é pecado. Mas como que a gente trata um adúltero? Está lá. É palavra de Deus. Jesus chegou perante a adúltera, arrependida, disse, vai e não peques mais. Perdoou aquela mulher. Então, quando ler sobre Jesus, entenda, tudo o que Jesus falou é palavra de Deus? Sim, mas o que Jesus é, o que Jesus foi, a forma que ele agiu também é a palavra de Deus. Somente os humanos divorciam a pessoa da sua palavra. Somente nós separamos o homem da palavra que ele diz. Não existe nenhum ruído dissonante entre Deus e a sua palavra. Eu quero dizer que tudo o que ele falou, tudo o que Jesus disse, tudo o que ele fez, tudo o que ele mostrou ser a palavra dele, vai se
cumprir. Aqui, pessoal, eu quero entrar em uma coisa com vocês. Por que nós temos a mania de olhar para as pessoas e dizer, não, nem tudo o que essa pessoa diz ela é. Por quê? Porque nós somos mentirosos. Muitas pessoas que estão aqui estão na prática da mentira. Eu quero alertar uma coisa para vocês aqui. A Bíblia não diz que vão ficar de fora aquelas mulheres que cortam o cabelo. Não diz isso. E tem igrejas que dizem. A Bíblia não diz que vai ficar de fora quem não dá o dízimo. Não, tem gente que não dá o dízimo e não vai ficar de fora. O texto bíblico nunca disse isso. Ficarão de fora aqueles que não dão o dízimo. E muitas igrejas pregam isso. A Bíblia não diz que vai ficar de fora quem gosta de futebol. Não, tem gente que gosta de futebol, outros não gostam. A Bíblia não diz que vai ficar de fora quem gosta de UFC. Não vai ficar de fora. Que bom, eu estou dentro. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que vai ficar de fora quem gosta de ouvir música. A Bíblia não diz que vai ficar de fora N coisas, mas a Bíblia diz, e ela é bem clara, que os mentirosos vão ficar fora. Quero deixar claro isso. Leva para tua casa, sem grito, sem alarido. Sabe aquela mentirinha que a gente chama de mentirinha porque a nossa natureza é desgraçada e a gente diz, fala que eu não tô. João, a mãe mandou dizer que ela não tá. Sabe aquela coisa, quando a gente fala uma coisa querendo dar a entender outra, e aquela coisa, aquele drible, não, porque se eu falar vai ter briga lá em casa. Não, porque se eu falar minha mulher fica braba. Não, porque se eu falar a verdade eu vou ter problema. Sim, a Bíblia vai dizer em Timóteo que aqueles que querem viver piamente, ou seja, aqueles que querem viver uma vida reta, vão padecer perseguições. Vai ser complicado. Da minha esposa, aí tinha uma chefe, pediu para ela, não me lembro, entregar um arquivo lá, passar uma proposta, era uma proposta, né? E ela tinha que mentir ali no papel. Ela disse, olha, eu não minto. Daí a mulher olhou, tu não mente? Não, normal. E daí a mulher, nem pro teu marido, muito menos pro meu marido. Que bom, né? Aleluia. E vai mentir para tu ver. Aquele taco que eu peguei na semana passada aqui, pega no teu lombo. Pessoal, mas a gente está brincando, está num clima, mas eu quero deixar bem claro isso. Mentir é pecado. Vão ficar de fora. Não vai entrar. Mas Jesus, foi só uma mentirinha. Não, mentira é criação do diabo. A Bíblia vai dizer que o diabo é o pai da mentira. A pior coisa que tem é nós estarmos com uma pessoa que é mentirosa. A gente não sabe quando ela está falando a verdade, a gente não sabe que lado a gente chega. Pessoal, que fique claro isso. Levem para casa de vocês. Por que Deus vela tanto pela palavra dele? Porque em Deus não há mentira. Por que Deus abomina tantos pregadores mentirosos? Eu estava lendo Jeremias 23, estava lendo essa semana. Leiam em casa. Jeremias 23, marca aí, pessoal. Marca aí. Jeremias 23. É um capítulo só. Faz um chimarrão lá e lê em casa. Pessoal, Deus vai falar, eu odeio, eu abomino esses profetas que profetizam coisas que eu não mandei que eles falassem, que vão e dizem, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse, que vão e falam, eu tive um sonho, pessoal, eu não sou contra sonho, mas Jeremias 23 vai dizer, quem tem um sonho, conte como um sonho. Já sonharam tanta coisa comigo. Eu estava começando na igreja e teve uma irmã. Eu tive um sonho contigo, Jackson. Eu disse, que legal, o que tu sonhou? Eu tive um sonho que todos os jovens subiam uma escada rolante e tu descia. Meu Deus, não sei se isso é algo bom. Poxa vida, todos eles subiam. Todos eles subiam, os rostos resplandecendo, com auréolas, todos vestidos branco e harpas na mão, e tu descia bem louco. Meu Deus, eu estava no Titanic, eu voltei para buscar alguém. Pessoal, engraçado que 60% daqueles jovens se desviaram e eu não.
Outra coisa, eu falei para minha esposa hoje, eu sonhei tanto essa noite, sonhei muito essa noite. Eu não estou dizendo que Deus não pode falar por sonho, mas eu quero deixar claro aqui, pessoal. Claro, mais claro do que a água. Aqui, pessoal. Deus nos deu um livro. Eu não gosto de ler pecado. Crente que não gosta de ler tem pecado. Deus não deu um DVD para a igreja. Minha igreja, eu te dou um DVD. Pega um DVD. Deus não deu para a igreja, olha, eu te dei um CD, um MP3. Eu te dei... Não, Deus deu um livro para a igreja. E eu vou dizer para vocês, que vocês lendo 20 minutinhos por dia, o dia tem 24 horas, vocês leem a Bíblia de capa a capa. Precisamos meditar na Escritura. Então, Jesus foi a mensagem decisiva e final de Deus para o mundo. Terceiro, é poucas coisas hoje, pessoal. Jesus, o verbo encarnado, em momento algum desprezou a palavra escrita. Mateus, em Lucas 24 aí, pessoal, que a gente já leu no começo do culto. Fica com a Bíblia aberta aí. Alguém está com a Bíblia aberta em Lucas 24? Vamos ler? Lucas 24. Olha o que diz. Eu vou ler o versículo 25, tá? E eu vou falando para vocês quais os versículos eu vou lendo. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo entrasse na sua glória? Versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. Versículo 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho falava, quando nos expunha as Escrituras? Versículo 44. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, olha o que Jesus faz no versículo 45. Então, lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Versículo 46. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Olha aqui, pessoal. Olha aqui. Isso aqui é de suma importância. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é a palavra de Deus encarnada. Ok, já entendemos isso? Jackson, isso eu já entendi. Vira a página. Pum, virando. Mas o verbo encarnado nunca desprezou a Escritura. Jesus, o verbo encarnado, em momento algum desprezou a palavra escrita. Existem igrejas, e vocês acharão isso na internet, que existem pessoas que dizem assim: eu estou em Jesus, não estou na Bíblia, tá? Vai ter pessoas que, vocês vão ouvir pessoas dizendo assim: olha, somente fico com o que Jesus falou. Eu não sigo apóstolo nenhum. Eu não fico com Pedro. Eu não fico com João. Eu não fico com Lucas. Temos um problema, Houston. Houston, temos um problema. Qual? Jesus não escreveu livro nenhum. Jesus não escreveu livro nenhum. Se tu dizer, eu não fico com o que João falou, tu não vai ficar com o evangelho de João. Eu não fico com o que Mateus falou, não fica com o evangelho de Mateus. Eu não fico com o que Marcos falou, não fica com o evangelho de Marcos. Eu não fico com o que Lucas falou, tu não vai ter o evangelho de Lucas, porque Jesus não escreveu livro nenhum. O testemunho que nós temos foram que homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as Escrituras. E engraçado, pessoal, é que Jesus, em momento algum, despreza as Escrituras. Outra coisa, quero lembrar vocês aqui. Alguém aqui já viu o Henri Cristo? Ó Pai inefável das alturas. Ó inefável, eu vim das alturas, eu vim de avião. Né? Alguém já viu? Uma vez eu vi um programa de televisão, eles fizeram uma maldade para o Henry. O Henry é meu falso profeta preferido. Cada um tem o seu.
Pessoal, o Henry é demais, mas os caras chegaram ali e eu sou Jesus, eu sou o Henry Cristo, aquele sotaque bagaceiro dele. Aí o apresentador, acho que era o Marcos Mion, disse assim: Henry, eu acredito em ti. E o pessoal, aí tinha uns, acho que eram uns desviados da igreja, pegava o microfone e dizia: tu não é o Henry Cristo, tu não é Jesus nada, porque a Bíblia diz assim, assim, assim. Esse cara é da tribo, esse cara conhece a Bíblia. E aí o Marcos Mion disse: Henry, eu acredito em você. E o Henry parou, né? Eu acredito em você, Henry. E para prova que eu acredito, nós vamos te crucificar. Entrou uns caras, pessoal, no programa, muito grande, muito forte, com uma cruz. E ele: não, esta obra vicária eu já fiz. E eles pararam o cara e eles iam crucificar o Henry. Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? O Henry, ele tem uma tese. Qual a tese dele? Só vale na Bíblia o que Jesus falou. Romanos, Gálatas, isso não é Bíblia. É só o que Jesus disse. Pessoal, Jesus falou acerca da Bíblia. Jesus em momento algum desprezou a Escritura. Jesus sendo Deus encarnado. Olha o que diz, fica com a Bíblia aberta no capítulo 24 de Lucas. Olha o que diz aqui. Lucas 24, 25. O que está acontecendo aqui? Eles estão caminhando pelo caminho de Emaús. Tem 2 discípulos que estão caminhando. Jesus aparece no meio deles. Tá? Aí acontece que, naquele dado momento ali, eles estão tristes porque Jesus tinha morrido, muito chateado. E Jesus está, mas a Bíblia vai dizer que aquilo estava oculto deles. E Jesus vai caminhando, diz: o que está acontecendo com vocês? Daí, não, tu não está sabendo o que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém? Jesus, homem poderoso nas palavras, poderoso diante de Deus e dos homens, morreu, mataram ele, parará, parará, aquela pessoa chorando. No dado momento, Jesus chega, né? E no versículo 25 diz: então lhes disse, ó nécios e tardos de coração. Estou gritando, né, Macuco? Vai ficar alto ali, né? Desculpa. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Os caras estavam tristes, mas não estavam acreditando no que os profetas tinham dito. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ele está falando sobre Isaías. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Sabe, imagina só, pessoal, olha aqui, imagina isso, que coisa fantástica isso. Imagina Jesus caminhando, botando a mão em cima do seu ombro assim, seu Jerzy, caminhando com o senhor, com a dona Leia, dando uma xingada no senhor, e dizendo assim: seu Jerzy, sabe quando Moisés falou lá que havia um profeta maior do que ele? Ele está falando de mim. Sabe quando Isaías falou lá, não no capítulo 53, porque naquela época a Bíblia não estava dividida em capítulos ainda, mas sabe quando ele diz lá: olha, quem creu em nossa pregação, porque foi subido como um renovo perante ele, né? um homem sem parecer e sem formosura, e ele vai fazendo toda aquela narrativa acerca do Messias. Sabe o que ele estava falando ali, seu Jerzy? Ele estava falando de mim. Sabe quando o salmista, acho que é aqui que ele fala dos salmos, não, ainda não é aqui, mas sabe quando os profetas, sabe quando Daniel viu um homem perante ali no rio, eu não me lembro o nome, acho que é o rio Tigre, não me lembro, fugiu. Mas sabe quando naquele momento ali, era eu que apareci para ele ali, seu Jerzy. Sabe aquele momento onde Sadraque, Mesaque e Abednego estão dentro da fornalha e aparece o quarto homem ali? Era eu que estava ali dentro. Sabe quando Malaquias falou que eu ia entrar no templo, que o Senhor ia entrar no templo? Era eu. Pessoal, vocês vão ler essas folhas que eu passei para vocês e é fantástico. A Bíblia, há 4.000 anos atrás, já falava acerca de Jesus. Tá? Ele vai continuar no versículo 32. Porque daí Jesus abre e fala isso para eles. Jesus entra na casa, parte o pão e Jesus some. Alguém vai dizer assim, olha aqui para mim. Peraí, Jackson. Jesus estava em carne ou Jesus era um espírito?
Já parou para pensar nisso, Elisia? Aline? Como que Jesus come com eles? Como que Jesus vai e come com eles? Pessoal, ele estava em carne, mas era um corpo glorificado. É um mistério de Deus o que nós temos aqui. Jesus estava em carne. Até hoje, sabe o que? Isso eu ia falar daqui a 3 mensagens, mas eu vou adiantar. Eu tenho frio na barriga, eu não vou guardar esse segredo. Pessoal, sabe quando Paulo diz assim, isso aqui tinha que fazer vocês vibrar mais do que o gol da seleção. Pessoal, sabe quando a Bíblia diz, temos um mediador, existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Paulo está apontando para a humanidade de Jesus. Hoje, nesse momento, Jesus está diante de Deus como homem e como Deus. Ele não perdeu a natureza humana dele, Ed. Nós temos um representante no céu, um homem no céu. Sabe o que é isso? Jesus está lá, não só como Deus flutuando. Não, tem um homem lá do lado de Deus. E está lá, perdoa o Ed aí, Senhor. Perdoa, intercedendo lá pelo Marcos. Acho que ele até fala macuco. Porque eu fui cumprimentar o Marcos a primeira vez. Qual é o teu nome? Macuco. Como assim? Não, Macuco. Tá bom? Então é Macuco. Pessoal, nós temos um intercessor que é um homem diante de Deus. Então, para terminar essa parte aqui bem rápido, já estou terminando. Jesus, o verbo encarnado, em momento algum desprezou a palavra. Jesus, aqui em Lucas 24, ele vai falar com eles, ele vai sumir, depois ele vai voltar, os discípulos se encontram em outro lugar, aí ele aparece de novo para eles. Olha o que diz o versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus estava dizendo, eu vim para cumprir toda essa parada aí. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Os judeus, eles leem a Bíblia e eles não entendem a Bíblia do Antigo Testamento, porque a Bíblia está falando de Jesus. Ok. Quarto, a forma como tratamos a palavra é igual à forma como tratamos Deus. Pessoal, eu vou perguntar, mas não responda, não levanta a mão, não diga, ei, yupi, ha, hurra, não diga nada. Eu vou perguntar e você responde para você mesmo. Você ama Deus? Responde, não diz para mim. Pensa, para e pensa. Você ama Deus? Você ama Deus? Vocês amam a Deus? Não responde, para e pensa. Pessoal, a forma como tratamos a palavra, a forma como tratamos a Bíblia, a importância que damos para a Bíblia é igual, exatamente igual à forma que nós tratamos Deus. Se você não lê a Bíblia, nunca medita nas Escrituras, não tira 10 minutinhos, pessoal, 10 minutos do teu dia, eu vou bater nessa tecla. Jackson, eu não sei, a Bíblia é tão grande, por onde eu começo? Começa do começo. Oh, que glória! Por onde eu começo o livro da Agatha Christie? Ninguém pergunta isso. Por onde eu começo o filme? Ninguém mais. Vou ver a partir do minuto 44. Depois eu vou voltar para o 48, para o 36, e depois eu vou diante, e eu vou ver assim, porque eu sou diferente. Ninguém. Não, eu vou no jogo de futebol, eu vou entrar no 24º minuto do segundo tempo. Chegar em casa eu vou ver o tape, porque eu quero ver o jogo por partes. Não, ninguém faz isso. Todo mundo começa tudo na vida pelo começo. Tudo na vida. Todos os livros que as pessoas leem de capa a capa. A Bíblia, que é o livro mais importante, as pessoas leem por porçãozinha. Manazinho. Outra coisa, que não presta. Eu queria botar fogo nos maná, pessoal, porque maná é só de promessa. As pessoas vão lá e tiram, o Senhor Jesus te ama. Jesus me ama.
o Senhor Jesus quer o bem da tua família. Ai, Jesus, e vive de manazinho, vive de... Pessoal, nunca pegue um versículo isolado da Bíblia para vocês. Vocês têm que ler o contexto. Imagina só, quem gosta de pegar versículo isolado, aquele pessoal que abre a Bíblia e bota lá, faz bibliomancia, né? Vou ver o que Jesus tem a falar comigo e pá! Pessoal, imagina o cara faz isso. Eu já vi muita gente fazendo isso. Faz assim, deixa eu ver qual é a palavra de Deus. Pá! Judas foi e se suicidou. Vai e faz o mesmo. É complicado. Tem que ler a Bíblia de capa a capa. Jackson, o Antigo Testamento está complicado. Eu vou dar conselhos práticos para vocês. Conselhos práticos. Está complicado de ler o Antigo Testamento? Começa no Novo. Agostinho dizia que o Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo está revelado no Novo. Pessoal, isso aqui era... Sabe qual é o problema nosso, pessoal? A gente não para analisar. Eu vou falar de novo isso. Isso aqui... Não vou pedir isso. Não, vou pedir. Cutuca quem está do teu lado aí, por favor. Cutuca, dá uma cutucadinha. Presta atenção nisso. Olha lá. O Antigo Testamento... Não, o Novo Testamento está oculto no Antigo. E o Antigo está revelado no Novo. Agostinho. Pessoal, leiam o Novo Testamento. Comece em Mateus, então. A Bíblia está dividida no meio. Comece na segunda metade. Lê os Evangelhos. Lê as cartas. Outra coisa, eu tenho uma bronca com quem lê as cartas da Bíblia pela metade. Eu vou ler a carta até o capítulo 45, o capítulo 12, e depois eu vou ler o resto. Se a dona Leia me mandar uma carta, imagina eu pegando a carta da dona Leia. Thalita, nós vamos ler a metade da carta da dona Leia hoje, e amanhã nós leremos o restante. Ninguém lê carta assim. Ninguém lê carta assim. Pegou uma carta, a gente lê do começo ao fim. Senta e lê toda a carta do Novo Testamento. Faz um chimarrão, bota ali uns sons da natureza, sonzinho dos pássaros, te senta, faz um mate e lê. É engraçado, mas é verdade. Então a forma como a gente trata a palavra é igual à forma que a gente trata Deus. Não tem diferença. Mas eu amo tanto Jesus no meu coraçãozinho, ele é tão bom para mim. Eu amo Jesus. Jesus é um calorzinho que eu sinto. Calor no fogo do inferno no último dia. Sexto, estou terminando. Não? Vamos? Pessoal, quinto. Para termos hoje a Bíblia em mãos, homens morreram porque entenderam que não existe morrer por Cristo e não pela palavra dele. Pessoal, William Tyndale. Grave esse nome. William Tyndale. Acho que em torno de 1500 e pouco, eu não me lembro da data, estava vendo hoje isso. Ele traduziu a Bíblia para o inglês. A Bíblia estava presa. A linguagem da Bíblia estava presa na Vulgata Latina, em latim. Eles traduzem a Bíblia para o latim, para a língua do Império Romano, mas o povo, com o passar do tempo, ele vai perdendo, ele não tem acesso ao latim. O que aconteceu, pessoal? Aconteceu que havia traduções da Bíblia para vários idiomas. Preste atenção nisso. Havia muitas traduções, mas havia um problema. Quando começaram a surgir os pré-reformadores, os homens começaram assim: Marcos, tem algo errado aí na igreja aí, cara. Os caras estão começando a fazer uns negócios que não está na Bíblia. Aí, pessoal, a igreja começou a suspender as traduções. Opa, não traduz mais nada. A Bíblia vai ser em latim em toda a Europa. O que acontecia? Na Inglaterra, o pessoal não falava latim. O pessoal falava inglês. Mas a missa era toda em latim. Aí os caras iam para a missa. O padre, o arcebispo, quem quer que seja que estava encarregado,
Ele fazia a missa numa língua que o povo não entendia. Eles dominavam o regime ali da política da época. E o povo servia a Deus, primeiro, por medo de morrer. Segundo, porque tinha medo do inferno. Tudo aquilo que os padres falavam, o povo aceitava. O povo não tinha acesso à Bíblia. Houve, se não me engano, um casal, eu não quero estar errando aqui, ou 2 casais, que ensinaram, dobre a tua atenção agora, o que eu vou falar é ouro. Eles ensinaram para os seus filhos os 10 mandamentos. Eles ensinaram o credo dos apóstolos, que é cremos em um só Deus, que vai falar a base ali, o resumo da fé cristã. E eles ensinaram, eu não me lembro mais, tem uma passagem do Novo Testamento também. E eles ensinaram isso, pessoal, em inglês. Aí os guardas do Império Romano, os ingleses, pegaram as crianças, falando as escrituras em inglês, prenderam os pais e mataram os pais. William Tyndale surge nesse período. Ele vai fazer uma visita a uma cidade, ele chega nessa cidade e ele vê que os padres eram corruptos. Pessoal, nesse meio tempo, quando Lutero foi até Roma, e ele chega todo feliz e saltitante, parecendo um ursinho Gummy, depois de tomar a poção lá das frutas, e ele chega todo saltitante ali em Roma, para ver o Império Romano, para ver a igreja, e sabe o que ele se deparou? Tinha prostíbulo para padre. O povo, os padres não entendiam nada de Bíblia. Estava tudo preso no latim. A palavra de Deus esteve presa. Aí surge um cara louco. E William Tyndale diz assim: olha, se Deus me der vida, falou para um padre isso, um menino que ara o campo vai saber muito mais da escritura do que vocês. E William Tyndale começou a traduzir a Bíblia para o inglês. E nesse meio tempo surgiu Gutenberg com a imprensa, e eles puderam imprimir as Bíblias. Isso trouxe um dinamismo enorme. Resumindo, pessoal, eles prendem William Tyndale. Ele sendo perseguido, os caras querendo a cabeça a prêmio dele. E uma das melhores traduções da Bíblia até hoje. William Tyndale era um crânio. Porque para traduzir a Bíblia é algo muito sério. Nós temos que orar pelos tradutores da Bíblia, que estão nesse momento nos lugares mais distantes do mundo, traduzindo a Bíblia para a linguagem do povo. Pessoal, resumindo, imagina vocês, se às vezes o pessoal que estuda aqui, a Aline, a Lisier, a Andrea, levanta de manhã, abre a geladeira, comida está ali. Comida está ali. Né? O dia que a comida não está... Pai, a comida não aparece aqui de manhã? Porque nunca precisou trazer comida. A comida está ali dentro da geladeira. Vai para o colégio, estuda e volta para casa. Aí tira 7 às vezes. Né? Imagina, William Tyndale estudando, os caras querendo matar ele. Não, cara, Márcio, o que foi, Márcio? O que tu quer oração? Tá com um problema? Tá com uma unha encravada? Tá com um probleminha? Não, é que os caras querem me matar. Ah, só isso. Não, só isso. Queriam matar o William Tyndale. Eles prendem ele já tinha traduzido todo o Novo Testamento, ele já tinha traduzido o Hexateuco, que é o Pentateuco, mais o livro de Josué, e ele tinha traduzido Jonas. Eles prendem ele. Pessoal, se vocês lessem essa carta, é pequenininho. Ele manda uma carta para uma mulher, e ele diz assim, olha aqui, ó. Peço que tragam a minha gorra, o meu gorro, porque eu sinto muito frio de noite. Peço que tragam um pedaço de pano para mim remendar a minha calça. Mas, por favor, eu rogo, tragam os meus dicionários de grego, de hebraico, para mim continuar o meu trabalho. O cara estava preso num calabouço. Traduzindo a Bíblia para o idioma dele. Chegou um dia, ele foi condenado à morte. Ele morreu estrangulado, depois ele foi colocado numa estaca e colocaram fogo no corpo dele. Sabe qual foi a última palavra de William Tyndale? Senhor, abre os olhos do rei.
naquele mesmo ano, que louco isso, naquele mesmo ano, o rei chamou lá os caras, que Bíblia essa aí? A do William Tyndale, é boa, tá bom, manda distribuir para todo mundo. Naquele mesmo ano. Alguém vai dizer, poxa, se ele tivesse ficado vivo mais um pouquinho. Pessoal, olhe pelo lado bom, Deus ouviu a oração dele. Existem palavras que existem no inglês só por causa dele. Tá? Então, o que vocês estão carregando aí, pessoal, tem gente que está morrendo por esse livro. Tem pessoas nesse momento que não podem ter um livro desses. Estou terminando mesmo, tá? Passa, abençoado. Sexto, terminando já. A primeira vinda de Cristo nos prova que a palavra é verdadeira. Leve para casa isso. O que eu dei para vocês aí, pessoal, nesses papéis, é isso. É as promessas. Sim, já vou passar. Olha aqui, estou terminando, 2 minutos acabando. São as promessas e o cumprimento de que Jesus viria. A primeira vinda de Cristo nos prova que a palavra é verdadeira. Homens não podem cumprir profecias. Pessoal, Maomé, mas está surgindo o islamismo, está crescendo no mundo. Então, talvez as meninas vão ter contato com isso. Quem estuda, vai surgir um islâmico porque é moda, é novo. Não, tu é cristão? Não, eu sou islâmico. Pessoal, sabia que não existia nenhuma profecia acerca de Maomé? Não tinha nenhuma. Qual religião que vocês conhecem que não, o seguinte, olha, eu sou da religião que adora uma estaca e há 4.000 anos homens morreram profetizando que ia surgir essa estaca. Qual religião, qual proposta que apresenta que homens vieram ano após ano dizendo o Messias vai vir? E aqui eu quero mostrar essa frase para vocês, ela é um pouquinho longa, mas a gente aguenta, a gente consegue. Nossa cabeça cultua a Deus também. Vamos lá. Olha, Blaise Pascal, ele não era crente. Quem escreveu essa frase? Eu vou ler para vocês. Mas esforçando a mente para entender. Se um único homem tivesse escrito um livro predizendo o tempo e a maneira da vinda de Jesus, e Jesus tivesse vindo em conformidade com essas profecias, isso seria um peso infinito. No entanto, é muito mais do que isso. Durante um período de 4.000 anos, há uma sucessão de homens que vêm um após o outro de maneira consistente e invariável para predizer a mesma vinda. Há um povo inteiro anunciando essa vinda, existindo durante 4.000 anos para testemunhar a certeza que sentiram, da qual não podem ser desviados, mesmo diante de ameaças e perseguição. Isso é de grande importância. Pessoal, se um cara tivesse surgido lá no Oriente Médio e ele tivesse dito toda a vida de Jesus, e Jesus viesse, isso já era fantástico. Mas pessoal, era um povo, durante 4.000 anos, falando um após o outro, os caras morrendo, vou te botar na fogueira, vou te matar, e os caras dizendo, vai vir um homem que vai resgatar o mundo dos seus pecados, vai vir um justo nessa terra, vai pisar um homem que vai botar o pé no barro, e o barro não vai sujar a roupa dele. Eu estou falando de pecado. Vai surgir esse homem, e ele vem para cumprir essas palavras. Conhecer a Cristo na Bíblia. Você não vai conhecer a Jesus com arrepio, e isso é bom. Olha, pessoal, vai ter vezes que a gente vai orar, a gente vai se emocionar. Eu choro muitas vezes lendo a Bíblia. Tem páginas aqui que tem marca de lágrima minha. Mas, pessoal, é a palavra, é a palavra. O que nós temos de firme é a palavra. Já muitas pessoas vieram e profetizaram para mim um monte de besteira. Outras falaram verdade, sim. Mas como que eu vou saber se aquilo é ou não é verdade? Agora, eu pego isso aqui, pessoal, sem sombra de dúvida. E eu sei que isso aqui é firme.
Um conselho prático. Jackson, eu tenho problema com a linguagem da Bíblia. A linguagem é antiga. Não tem gente que tem problema com isso. Jackson, eu até ia ler mais. Pessoal, começa a ler a Bíblia com uma tradução mais fácil, na linguagem de hoje. É uma paráfrase, ela não é bem uma tradução, porque ela não foi traduzida dos originais, dos pergaminhos. Os originais não existem mais. Nenhum original existe mais, de nenhum documento, porque eram escritos em materiais perecíveis. Isso em outro momento eu vou explicar para vocês. Mas leiam a linguagem de hoje, é muito fácil de entender. Compra lá, gasta 7 pila, 9 pila, economiza umas traquinas, uns chiclés, um Trident e compra a Bíblia lá na Luz e Vida, bem feliz. Pessoal, eu vou passar para vocês 2 vídeos. Vamos lá, Lisê, vamos trabalhar aí, vamos pagar. Olha aí, pessoal, primeiro, abre e dá pause nele, Lisê, por favor. Dá pause aí. Pause, volta lá o vídeo. Isso. Dá um pouquinho mais de... Dá volume aí. Isso, Lizzie. Tá, pessoal. Ela já vai largar. Isso aqui é o resultado de quando a Bíblia chegou pela primeira vez num grupo de crentes na China. Larga aí, Lizzie. Não tá? Aí. As pessoas chorando. Tem um segundo vídeo. Pode deixar a luz como está, assim? Esse vídeo é um pouquinho mais longo. Abre ele do mesmo jeito, da pause. Maximiza a tela. Pessoal, prestem atenção. A Bíblia chegando em uma ilha, em um vilarejo. Eu não sei se isso aqui é na África, tá? Era aqui na Indonésia. Prestem atenção. É a primeira vez. Aqui, no caso da China, já havia tradução. Nesse caso aqui, não havia tradução para esse povo. E eles conseguiram traduzir o Novo Testamento para eles. Vocês vão ver os comentários do pastor falando acerca disso. Pode largar, Eliseu. Just above Salem, maintain 12000. There will be a big party. You'll be dancing and singing.
Pastor had said, it says in the Gospel of John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And Jesus is the Word, and Jesus is God. And we need to be there to meet Him. Lord, this is how we know that you do it. Prestem atenção na oração desse pastor. As pessoas chorando. She just said, we have taken God's word, we accepted it, we put it into our hearts, and now we give it to new young people who need to also take it and accept it and walk with God as He teaches in His Bible. You know, so they get it off to the younger believers and, and finding and stopping it. What is their resistance? It was something totally unexpected to me because I knew they would be happy. But the emotion that came out was just so overwhelming to me. I thought, we have no idea. You know, we have had the Word of God for so long. We have taken it for granted. We have resources, we have translations, we have, all these different things. And we don't cherish it. We don't realize what precious gifts we have hold in our hands. And these guys were realizing that and saying, God, you've come to us in the Word. Seu tradutor.
they know they can quote the word. They're very good at memorizing. I mean, we have one lady that's memorized whole books, and she'll sit there and as she talks to you, she will, well, it's just like a schedule with you, and she'll quote 3 or 4 or 5 verses at a time. And so they love the word of God, and just to see them with it. Amém. Amém, pessoal. Vamos ficar de pé, por favor. O que fazer diante disso? Vamos, que nessa noite, vamos nos arrepender. Pode deixar assim, tá? Pessoal, olha aqui para mim. Vamos nos arrepender. Preste atenção. Não há desculpa. Não vai haver desculpa. O que vocês ouviram, nós pertencemos a um povo, o povo brasileiro, nós temos abundância de Bíblia. Jesus, pessoal, está contido ali. Estou falando para pessoas que sofrem aqui, que têm sofrimentos. O consolo para os teus sofrimentos está na palavra. Vamos orar, pessoal. Senhor Jesus, graças. Nós te damos pelo que nós ouvimos aqui essa noite. Estende a tua mão de misericórdia, a tua mão de compaixão, a tua mão perdoadora, a tua mão saradora. E perdoa, Senhor, os teus filhos, perdoa nós, quando negligenciamos a ti, negligenciando a tua palavra. Quando negligenciamos o teu amor, quando negligenciamos o teu cuidado, negligenciando a tua palavra. Nos perdoa, porque o povo de Israel sabia que o Messias viria, porque eles leram, porque eles acreditaram. E nós sabemos que tu vai voltar, porque tu disseste. Nós sabemos que tu vem mais uma vez, Senhor. E nós temos isso como algo firme. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos participar da comunhão agora. Perdoados por ti, Senhor. E sabendo que nós
estamos perdoados e em comunhão com a tua igreja, em comunhão com os nossos irmãos. É por isso que nós vamos participar desse ato agora da comunhão. Esteja conosco, nos alegrando, que nós possamos ter a alegria dessa tribo, a mesma alegria que os chineses tinham, Senhor. Alegria que os discípulos tinham quando ardia o coração deles quando tu falavas as Escrituras. Ó Deus, nos converte aqui essa noite, Senhor. Em nome de Jesus.